E o mais interessante é que tudo isso que o Rodrigo falou, tudo isso que Paulo estava falando sobre aquelas pessoas, é justamente o que todos nós um dia passamos. Todo ser humano, ele nasce escravo do pecado, todo ser humano, ele nasce em pecado e ele vai passar a vida inteira dele endurecido. Vixe! Eu devia ter orado antes, cara, que doideira. Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tô aqui novamente com o Renatinho. E a gente, beleza? Hoje a gente vai falar sobre os padrões de Deus para nós que estamos dentro da igreja. Então a gente vai ver alguns valores da nossa conduta como cristãos e a gente vai ver novamente como que Paulo ele sempre faz um contraste entre o que é errado e a conduta certa que a Bíblia nos ensina. A gente viu nas aulas passadas como Deus ele nos resgatou e como a gente viveu uma vida muito longe de Deus. E quando Deus ele nos chama para uma nova vida, Ele também faz um convite para cada um de nós, para a gente mudar os nossos padrões, mudar as nossas condutas de vida. E aqui Paulo ele vai falar justamente isso. Então, dos versículos 17 até o 32 do capítulo 4 de Efésios, Paulo ele vai começar com uma admoestação, né? Então ele vai dar alguns conselhos, vai dar um puxão de orelha bem de leve, depois ele vem com algumas argumentações e depois a gente vê uma aplicação prática da nossa conduta de vida. Isso aí, então vamos começar com admoestação. Essa palavra a gente encontra em algumas versões mais antigas da Bíblia, mas nada mais é do que uma pequena advertência. Você advertir alguém com uma forma branda, né? É como se você desse um conselho para uma pessoa. E aqui a gente vai ler a passagem de Efésios 4, do versículo 17 até o 19. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico. Não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade de seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela natureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Que Paulo ele está dando uma advertência, não para nós que já fomos resgatados, mas ele dá um alerta para a gente, para que a gente não retorne aos modos antigos de vida, né? Então, ele faz um comparativo aí com os pagãos e com os gentios. Não nós gentios, mas os gentios que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. Então tem um primeiro ponto aqui, vaidade dos próprios pensamentos, que se encontra lá no versículo 17. Então a gente vê as pessoas hoje que elas não conhecem Cristo, elas ficam numa discussão de vaidade, de querer ter um conhecimento acima, mas a gente vê que são conhecimentos que muitas vezes não vão levar a nenhuma resolução, a nenhuma solução de nenhum dos problemas. Segundo ponto é o obscurecimento do entendimento. Isso daí acontece quando as pessoas elas rejeitam a Bíblia. Então, as pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus Cristo, a gente percebe um certo menosprezo pela Bíblia. E daí a própria Bíblia fala que esses tipos de pessoas elas têm um entendimento delas obscurecido. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 3 e 6, fala um pouquinho sobre isso, fala como que Satanás ele obscurece o entendimento daqueles que ainda não tiveram um encontro com Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Depois Paulo ele continua falando que as pessoas pagãs estão alheias à vida de Deus. Então Deus ele nos dá uma nova vida, Ele dá uma vida abundante para cada um de nós. E as pessoas que ainda não tiveram encontro com Deus, elas não conseguem desfrutar dessa vida. A gente até viu nas aulas passadas, que o povo ali, os gentios, eles estavam adorando outros deuses. E não é esse o propósito de Deus. Deus quer que a gente conheça Ele, tenha uma relação com Ele e desfrute de uma vida de intimidade com Ele. Ainda existe aquelas pessoas que vivem na ignorância, os pagãos e os gentios, que eles não têm aquela sabedoria, não conhecem Deus. Calvin ele até fala isso, fala que a sabedoria ela tem dois elementos, é o conhecer a Deus e o conhecer a nós mesmos. Então, quando a gente não conhece a Deus, a gente acaba vivendo na ignorância. Até porque quando a gente não conhece Deus, é muito difícil da gente conhecer
conhecer o que acontece com cada um de nós, conhecer essa briga entre a carne e o espírito. Esse conhecimento aí a gente não conhece e a gente vive na ignorância. Tudo isso daí, gente, leva também a uma dureza de coração. Então o coração dessas pessoas também fica duro, fica rancoroso, fica um coração impossível de ter sensibilidade pelo próximo, sensibilidade até pelas coisas espirituais, como a gente já viu, e tudo isso leva a pessoa a ter uma vida desenfreada. Então, quando a gente liga as reportagens, a gente vê tanta desgraça no mundo, isso daí é porque as pessoas elas vão se tornando insensíveis, vão tendo um coração duro, vão dando vazão ao pecado, e aí a vida delas começa a virar uma vida totalmente desenfreada. E o mais interessante disso tudo é que tudo que o Rodrigo falou, tudo que Paulo estava admoestando para o povo de Éfeso é justamente aquilo que a gente viveu na nossa vida antes da conversão, né? Então a gente nasce escravo do pecado, a gente nasce escravo dessa nossa natureza. E enquanto a gente não tiver um encontro com Cristo, um encontro em que o Espírito Santo vai nos iluminar, ele vai nos revelar o que ele quer mostrar através das Escrituras. E enquanto a gente não tiver esse encontro, a gente vai passar a vida inteira endurecido, obscurecido, alheio às coisas de Deus, alheio à vontade de Deus. Então é muito maravilhoso como a gente vê essa admoestação para o povo, a gente sabe que a gente estava nessa mesma situação e pela misericórdia e graça de Deus a gente hoje tem essa iluminação do Espírito Santo. E Paulo, ele dá justamente esse aviso para o pessoal, não para acusar eles que eles estavam fazendo isso, mas justamente para poder sempre fazer um paralelo de um modo de vida que não agrada a Deus para aquela verdade que está em Jesus Cristo. Então ele traz para a gente agora uma argumentação. Então a gente vai ler aqui o capítulo 4, versículo 20 ao 24, que fala um pouquinho sobre isso. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Isso aí, então Paulo fala pra gente que nós aprendemos de Cristo, né? É diferente de você saber quem é Jesus Cristo, saber que Jesus Cristo morreu na cruz, esse daí é o arroz com feijão. Agora, aprender de Cristo é você viver uma vida de caminhada diária com Jesus Cristo. E nisso Deus vai te ensinando, Jesus Cristo vai te ensinando. O Espírito Santo que está habitando nos nossos corações vai nos ensinando a forma certa de agir. Cristo, ele é o nosso conteúdo de ensino. A gente aprende de Cristo, a gente aprende com Cristo. Ele é o nosso mestre, então a gente ouve as palavras que ele tem nos ensinado. Sabe quando você está num momento de fraqueza e daí você pensa em fazer alguma coisa que não agrada a Deus e aí o Espírito Santo fala com você? Ali é o próprio Senhor, né? O Espírito Santo é o nosso paracletos, né? O nosso conselheiro, é um semelhante, é alguém como Jesus Cristo, 100% Deus também. E ele vai nos ensinar qual que é o caminho certo a gente seguir. Então a gente também aprende com o mestre, a gente ouve as palavras do mestre dizendo, olha, isso daqui não é legal fazer, isso daqui não vai me agradar, isso daqui vai me entristecer. Então a gente sabe por onde a gente deve andar. O ambiente, nós somos instruídos em Cristo, então é como se na nossa caminhada a gente estando em Cristo nesse ambiente de aprendizado, né? É como se a vida fosse a escola que Deus estivesse usando para ensinar a gente a forma certa de agir de acordo com a vontade dele, de acordo com o querer dele. E a nossa conversão ela não é só um momento da nossa vida, né? A nossa conversão ela é diária. Diariamente a gente tem que se converter a Cristo, tem que ter os nossos corações convertidos à vontade do Senhor e que a gente possa sempre orar isso, né? Que Deus possa verdadeiramente converter cada um de nós para que a gente possa ter um coração mais limpo. Então, Paulo, ele, que eu já falei, ele faz um contraste entre o velho homem e o novo homem. Então, o velho homem é o quê? É um homem corrompido. O novo homem já é um homem criado segundo Deus, segundo o querer de Deus, segundo a vontade de Deus. O velho homem, ele é dominado por paixões descontroladas. Já o novo homem, aqui no versículo que a gente leu, fala sobre ele ser criado em justiça e em santidade. Esse é o propósito que nós fomos criados. O velho homem, ele tem desejos provenientes do engano, mas só que o novo homem, ele tem desejos provenientes da verdade. Ele quer agir de acordo com a verdade que é Cristo. O velho homem, ele tem uma futilidade da mente. Já o novo homem, ele tem uma mente renovada em Cristo Jesus. E aí a gente vai para
para a parte final desse trecho, mas não da aula, que fala sobre aplicação. Interessante a aplicação na vida cristã, porque muitas vezes a gente pensa que a aplicação é algo muito teórico, como é que eu vou usar isso no dia a dia. Só que o ideal da aplicação é a gente entender pela Bíblia qual que é o nosso comportamento certo. E quando surgem as situações no dia a dia, a gente aplicar isso. Então a gente vai ver que Paulo ele fala sobre alguns pecados que a gente deve evitar para que seja mantido a santidade. Então está lá do versículo 25 ao 32. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Então aqui a gente vê alguns princípios que Paulo está trazendo para a gente. E Paulo ele chama alguns pecados até pelo nome, né? Ele fala de mentira, fala de ira, e a gente vai dar uma olhadinha nisso agora. Todos esses pecados, eles interferem na nossa relação uns com os outros, até dentro da igreja mesmo. Então por isso que a gente tem que aprender o que Deus está falando para a gente, qual que é a aplicação correta nesses casos que a gente fica suscetível até a esses pecados, como a gente evita esses pecados. E Paulo ele começa ali já falando do primeiro pecado, que é a mentira. E a mentira é qualquer afirmação que ela é contrária aos fatos, tá? E aí a mentira vai ter sempre o propósito de enganar. A gente vê lá em João 8,44 que fala que o diabo ele é o pai da mentira. E a mentira ela é tão séria, parece que é um negócio tão ridículo, porque é só um negócio falado pela língua, mas é algo tão sério que lá na igreja primitiva foi o primeiro pecado que foi cometido na igreja primitiva depois do Pentecostes, que é o caso de Ananias e Safira, que eles mentiram não para os homens, mas mentiram para Deus, mentiram para o Espírito Santo, falando que eles tinham vendido uma propriedade por um valor X quando era um outro valor, só para eles se ensoberbecerem e ficarem bem na fita. Então é um pecado que a gente deve evitar. E como que a gente evita o pecado da mentira? É simples, gente, é falar a verdade. Talvez não seja tão simples assim, mas sempre que a gente pensar em falar uma mentira, que o Espírito Santo fale aos nossos corações que isso é mentira e que a gente deve agir com verdade. Mentira branca é pecado? É errado a gente ter aquelas mentirinhas de leve, ocultar verdades. Tudo isso daí não agrada a Deus. A gente deve ser íntegro e agir com a verdade. O segundo ponto aqui é a ira, que Paulo está falando lá nos versículos 26 e 27. Existem dois tipos de ira, vamos dizer assim. Tem uma ira que ela é justa, que ela tem um fundamento, e tem uma outra ira que ela é injusta. Então quando a gente pega, por exemplo, o caso de Jesus lá no templo, Jesus ele fica irado ali com os cambistas, mas era uma ira que ela era justa, porque o pessoal estava pecando contra Deus. Então a gente tem que ter esse discernimento também. Claro que a gente não deve ficar, quando a gente se irar, a gente tem que saber que é pelo motivo certo, tem que ser na hora certa, tem que ser tudo com muito cuidado, para que a gente não peque. E a aplicação é justamente essa. O primeiro passo ao irarmos é não pecar, é não dar essa brecha de falar coisa no momento errado. Então, primeiro é importante a gente ter sempre um ânimo bem prolongado, né? Ser bem longânimo e paciente. O segundo ponto é não guardar raiva. Tem gente que fica bravo com alguma coisa, fica irado com alguma coisa e guarda isso no seu coração. Isso daí é horrível, faz um mal danado para a saúde, o nosso coração ele fica endurecido, e aí é onde entra o terceiro ponto, que é dar lugar ao diabo. Então quando a gente fica irado com alguma coisa, a gente guarda no coração, é muito mais fácil para o diabo atuar nas nossas vidas, porque a gente vai ficar amargurado com alguma coisa, e aí é que vai dar sucessão para outros pecados, que a gente, por exemplo, falar mal de uma outra pessoa, a gente não agir com bondade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também, tá? Não pecar, não guardar a raiva e não dar lugar ao diabo. Terceiro ponto aqui, terceiro pecado que Paulo fala é sobre o roubo.
Então roubar é qualquer tipo de desonestidade que vai tirar o benefício de uma outra pessoa, tirar aquilo que pertence a uma outra pessoa. E o que a gente faz contra o ato de roubar? É a gente não roubar, que a gente possa trabalhar para sustentar, ter o nosso próprio sustento e, inclusive, a Bíblia fala, né, trabalhar para ajudar o próximo. E não é porque você não está roubando um material físico que não quer dizer que você está agindo com um sentimento de roubo. Por exemplo, quando você fica lá no seu trabalho vendo jogo de futebol ao invés de trabalhar, você está roubando seu patrão. Então tem que tomar cuidado com algumas coisas, gente. É uma coisa simples, mas é claro que eu estou exagerando um pouco, mas a gente tem que agir de forma certa, correta, entendeu? Então, em qualquer momento das nossas vidas que a gente está tirando algo que é do direito de uma outra pessoa, a gente está roubando, seja de uma pessoa, um próximo, ou seja de Deus. O quarto pecado aqui que Paulo fala é sobre palavrão. Então, Paulo fala sobre palavras sujas. Quando a gente muda de vida, quando a gente é resgatado por Cristo, os nossos corações têm que mudar também. E a Bíblia fala que a nossa boca vai falar daquilo que está cheio o coração. Então, se a gente está falando palavrão, se a gente está falando palavras com malícia, palavras sujas, quer dizer que o nosso coração também está sujo. Então, isso daí a gente tem que mudar nas nossas vidas. Então, qual que é a aplicação que Paulo está trazendo aqui para a gente? Que as nossas palavras elas precisam ser boas, elas têm que ser edificantes e a gente tem que falar somente o necessário, algo que transmita graça ao ouvinte, transmita graça ao próximo. Eu coloquei até aqui um trechinho aqui no slide. Vale também a pena a gente tomar cuidado com as palavras que a gente digita nas redes sociais, tá? Não é só o que a gente fala, mas a gente vive num mundo digital, então muitas das coisas que a gente digita na internet a gente tem que tomar cuidado. Falar palavrão é pecado, digitar palavrão é pecado e dar retweet, dar repost no Facebook com palavras contendo palavrão também não é a atitude correta para nós que somos cristãos. Já fiz isso sem querer já. já já marquei a gente no Face, só depois eu fui ver que tinha um bagulho estranho na frase. Mas aí, Deus perdoe a ignorância. Mas acho que a grande questão de palavra suja parece algo muito óbvio, mas até para o próprio mundo é moralmente errado você falar palavrão em alguns momentos, né? Não não moral, mas em relação à ética. Não é ético você falar palavrão em certos momentos. Você não vai estar numa reunião importante, numa entrevista de emprego e sair falando palavrão porque não é ético. Então, assim, já não é ético no nosso mundo secular, na nossa vida corriqueira, quanto o caráter de cristão, né? Eu não consigo entender um cristão que a mesma boca que ele louva a Deus no domingo é a boca que fala palavrão na segunda. Eu não consigo entender isso, não faz nenhum sentido na minha cabeça. Então, claro que às vezes, em algum momento, a gente vai estar muito irado, a gente vai dar alguma brecha, que nem ele falou no último slide sobre dar lugar ao diabo, e às vezes a gente acaba dando essas brechas na nossa vida, porque a gente, querendo ou não, ainda tem a nossa natureza pecaminosa gritando. Mas um cristão ele tem que se dar ao máximo para não falar palavrão, não deve sair nada sujo da boca dele. Não só palavrão, mas como ele falou bem também, qualquer bobagem, impureza sexual, imoralidade sexual, brincadeirinhas, não pode sair da boca de um cristão. Um cristão que tem o próprio Deus, o Espírito Santo morando dentro dele, não pode ser um cristão que desse corpo saia coisas impuras. E aí, o quinto que Paulo fala, é claro que ele dá uma sequência depois, mas queria finalizar aqui nesse, que é a amargura, que são os nossos ressentimentos. Então fala de um espírito azedo, um espírito ressentido, que está se recusando a reconciliar. E como que a gente, acho que esse daqui é um dos mais difíceis, né? Como é que a gente resolve esse problema? A gente tem que ter sempre, para todos os outros pecados, a gente tem que estar vivendo uma vida na presença de Deus, senão não tem como, na nossa própria força, a gente combater isso, né? É o Espírito Santo que vai nos ajudando, mas é a gente agir com bondade. Então, pelo menos, quando eu estou aborrecido com alguém, eu estou amargo com alguém, o meu test drive ali é eu falar assim, eu consigo orar por aquela pessoa, porque para mim a oração é o meu sinal de bondade. Se eu não consigo agir com bondade orando por aquela pessoa é porque o meu coração está amargo. Daí eu tenho que colocar o joelho no chão e pedir misericórdia para Deus ir quebrando toda essa amargura no meu coração. E a gente tem que ser compassivo, a gente tem que perdoar o próximo. Isso é muito difícil, mas a Bíblia ela é enfática nisso, né? Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, a gente só vai ser perdoado por Deus se a gente perdoar o nosso próximo também.
é duro, é pesado, mas é a palavra de Deus e é a realidade, que senão a gente não consegue viver uma vida mantendo ali mantendo a união, o vínculo da paz uns com os outros, se a gente não tiver essas atitudes radicais. Agora a gente está chegando lá no capítulo 5, já chegamos no capítulo 5, e aí Paulo ele vai dar uma nova ênfase agora, mas ainda continuando a mesma linha de raciocínio, falando sobre um novo modo de andar, um novo modo de viver em algumas versões da Bíblia, tá? Então, Paulo ele começa ali no versículo 1, já dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E aqui a gente vai ver alguns tipos de modos de viver, alguns tipos de modo de andar que o cristão deve ter. O primeiro é o andar em amor. Então, vamos ler aqui rapidinho o versículo 1 e 2, que fala um pouquinho sobre isso. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, com oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então a gente tem que imitar Deus. Em outra passagem da Bíblia, Paulo ele fala sobre sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas aqui em Efésios ele já está falando assim: imitem a Deus, sejam imitadores de Deus. Então, se Deus é um Deus que age com bondade, devemos agir com bondade. Se Deus é um Deus que é santo, nós devemos agir em santidade. E nós somos filhos de Deus, então a gente tem que andar trazendo essas características de Deus também para as nossas vidas, estes atributos de Deus também para as nossas vidas. Então, imitar vem da mesma palavra que fazer mímica, tá? Então é a mesma coisa. Aquilo que Deus faz, nós temos que fazer iguais. Essa imitação também, a base principal é o amor. Então Deus é amor. Então nós também devemos imitar a Deus em amor. Amar o nosso próximo, a gente tem que agir com bondade, a gente tem que tomar cuidar uns dos outros, suportar uns aos outros. Então isso daí também é um dever meu e é um dever seu. E o amor, ele tem duas características principais. O primeiro é o perdão, que a gente acabou de ler no versículo 32 de Efésios 4, e o segundo é o sacrifício, capítulo 5, versículo 2. Então, o amor que nós devemos ter, ele tem que carregar essas duas características, perdão e sacrifício. E nenhum dos dois é fácil, né? Mas só que quando a gente coloca isso daí em prática, a gente consegue ver os frutos que isso daí traz, né? Como Deus é glorificado através das nossas vidas. E aí a gente continua aqui a partir do versículo 3 até o 14, que Paulo vai falar sobre andar como filhos da luz, que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. A Bíblia está falando nesse trecho específico sobre santidade, ela está abordando dois grupos aqui de pecados. O primeiro é o pecado relacionado à área sexual e o segundo é o pecado da língua. A gente não vai destrinchar aqui, porque senão o vídeo vai ficar enorme, mas a Bíblia é clara naquilo que ela está querendo dizer, sobre aquilo que é errado tanto na área sexual quanto na área das coisas que a gente fala. E a gente já até falou bastante hoje aqui. A gente precisa entender que somos nova criatura em Cristo, então a gente precisa realmente adotar padrões novos de conduta. E a Bíblia está falando para a gente sobre 3 responsabilidades nesses trechos, 3 responsabilidades daqueles que andam como filhos da luz. A primeira responsabilidade aqui é a gente viver de acordo com aquilo que nós somos. Se nós somos filhos da luz, vamos andar como filhos da luz. Então, a luz ela purifica, ela ilumina, ela aquece, ela aponta a direção e ela avisa sobre os perigos e produz vida. Que essa luz que Cristo reflete em nós, a gente possa colocar em prática, né? Que sejam nós os agentes que vão apontar a direção, direcionados por Jesus Cristo, somos nós que vamos
ser instrumentos na mão de Deus para que Deus possa produzir vida em alguém, que nós sejamos esses instrumentos, sejamos filhos da luz. Segunda responsabilidade está relacionado aos frutos. Então a Bíblia fala que os filhos da luz eles vão produzir frutos com 3 categorias aqui. Bondade, então é ser generoso no seu espírito. Justiça é dar aos homens, é dar a Deus aquilo que é direito, isso é justiça e é verdade. Não é apenas alguma coisa intelectual, mas é você agir com integridade, isso é você agir com verdade. E o terceiro, não menos importante, é que nós como filhos da luz, a gente tem que condenar as obras das trevas, as obras da carne. Então se você, é que nem aquela pregação do pastor sobre a pessoa que está na janela, não sei se você lembra. Então é dever nosso a gente alertar a pessoa que ela está agindo errado, é nossa obrigação nós exortarmos. Se nós somos filhos da luz, a gente tem que trazer essa condenação das obras da carne, condenação das obras das trevas. A gente não pode se conformar com esse mundo. E daí a gente vai para o terceiro ponto, que é o andar em sabedoria. Então aqueles que estão em Cristo, eles andam em sabedoria. Está lá no versículo 15 até o 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. São 2 pontos aqui relacionados à sabedoria. Vocês já estão cansados da gente falar de sabedoria. A gente estudou Tiago inteiro, a gente estudou Eclesiastes, então vocês estão demais aí sabendo de sabedoria. Mas queria elencar aqui 2 pontos. O primeiro é que os sábios eles tiram o maior proveito do seu tempo. Aqui a Bíblia fala sobre remir o tempo. Remir é você trazer de volta, é você resgatar esse tempo. E o tempo aqui é o kairos, é o tempo oportuno, são as oportunidades que a vida traz. Então cada vez que a gente tem uma oportunidade, um tempo que é uma oportunidade, a gente resgata esse tempo, a gente está sendo sábio, a gente está remindo o tempo. Agora só uma reflexão, nessa quarentena como é que você está remindo o seu tempo? Será que você está maratonando a série da Netflix aí o dia inteiro? Não que seja errado. Mas é importante você tirar um tempo também para você se dedicar a Deus. Isso é remir o tempo. É você tirar o seu tempo para você ler a Bíblia, tirar um tempo para você fazer algumas anotações daquilo que você está estudando na Bíblia, tirar um tempo para você ler um livro que está trazendo mais conhecimento para você sobre a Palavra de Deus. Isso tudo é importante também. É assim que a gente aproveita melhor o nosso tempo. E o segundo ponto aqui é discernir a vontade de Deus. Então, o sábio ele sabe discernir qual que é a vontade de Deus. E nas nossas vidas a gente também precisa saber, poxa, para onde que Deus está me direcionando? O que Deus quer que eu faça? Nisso também a gente sabe porque a gente está praticando a vontade de Deus. Aquilo que Deus quer para nossas vidas a gente vai lá e coloca em prática. E aí Paulo está encerrando aqui esse trecho sobre o padrão de Deus para nós que estamos dentro da igreja. E ele encerra falando que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus, que está lá no versículo 18 e 20. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala aqui, esse versículo é super famoso, né? Não se embriaguem com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Então, Paulo não está falando assim, se der, vocês vão lá e sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Aqui a gente tem um imperativo, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. É um dever de cada um que está dentro da igreja ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é interessante que Paulo ele se dirige ao coletivo, ele não fala assim, você fulano seja cheio do Espírito Santo, você ciclano, não, mas ele trata como se fosse uma comunidade. Então, a igreja, vocês todos sejam cheios do Espírito Santo de Deus. E também ele trata de uma forma passiva, ele não fala que nós vamos conseguir, eu vou lá e vou orar por Renatinho, seja cheio do Espírito Santo de Deus. Não, quem enche as pessoas é o Espírito Santo de Deus. Então é como se a gente estivesse à disposição e sensível ao Espírito Santo de Deus, na vontade de Deus, e aí o Espírito Santo vem e ele vai enchendo as nossas vidas, como se a gente estivesse num rio e esse rio fosse passando por nós e fosse enchendo as nossas vidas. Essa é a ideia. E lembrando que isso daí deve ser algo contínuo. Então, não é só no culto de domingo que nós devemos ser cheios do Espírito Santo de Deus. É na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias. Porque quando a gente faz isso, a gente passa a desfrutar da plenitude de Deus. E para finalizar aqui, para a gente fechar, existem 3 coisas boas, 3 resultados bons quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus. Primeiro é a comunhão.
Então, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente vai falar uns outros com salmos, com cânticos, tem uma comunhão melhor, uma comunhão mais saudável. A gente também começa a entrar num momento de adoração, num ambiente de adoração. Está lá na parte B do versículo. E por fim, é a gratidão, né? Quando a gente é cheio do Espírito Santo de Deus, vai ter comunhão, vai ter adoração e vai ter mais gratidão nas nossas vidas. Pessoal, é isso. Essa daí foi a nossa aula de hoje. Gente, de verdade, que a gente possa sempre colocar esses aprendizados em prática. Não vai ser fácil, ninguém está falando para vocês que vai ser fácil a gente deixar, talvez, tem uma fraqueza na mentira, não vai ser fácil você deixar de mentir, mas que você tenha a sua vida andando diariamente com Jesus Cristo, porque Jesus vai ajudando a gente, Jesus é o nosso mestre. A vida é a escola que Deus vai usar para ensinar cada um de nós no nosso dia a dia. E a cada dia a gente vai sendo aperfeiçoado, se parecendo um pouco mais com Jesus Cristo. Mas, em resumo de tudo, são coisas que a gente já sabe, coisas que a gente sabia, coisas que a gente sabe que a gente tem que deixar de fazer, que a gente não pode fazer como cristão. Mas tudo aquilo que é óbvio também precisa ser dito, a gente precisa relembrar o que a gente pode e o que a gente não pode. E tem muita gente que tenta achar motivos e benefícios do porquê não mentir, benefícios do porquê não ficar nervoso, do porquê não falar palavrão. E se a gente for ficar pegando tantos benefícios, nenhum deles vai se equiparar com o fato de que a gente não deve fazer essas coisas. Porque não? Porque Deus não permite, porque a Bíblia não permite, porque se a gente faz é pecado, nos separa de Deus e é algo característico das pessoas que ainda não tiveram um encontro real e verdadeiro com Cristo. Então, todas essas coisas são ordenanças bíblicas que a gente tem que seguir e que a gente tem que seguir para que a gente possa perseverar até o fim e alcançar assim a nossa salvação. É isso. Então, fechou. Gente, que Deus continue abençoando vocês. Um excelente domingo aí. Dá um abraço no seu pai, dá um abraço na sua mãe, semeia amor aí na sua família e a gente se vê aí na semana que vem. Deus abençoe vocês. É isso. Tchau.